Que a graça e a misericórdia de nosso Deus seja sobre cada irmão e irmã em mais este maravilhoso dia. E que nós possamos vencer a mentira, o engano e termos como nosso guia a verdade absoluta, Cristo, a sua palavra. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e iníquo. Salmo 43, verso 1. Uma oração que nós devemos sempre dizer, fazê-la. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e iníquo. Que Deus nos conceda esta graça. Por sua misericórdia, nós possamos escapar do engano, da iniquidade, da língua fraudulenta, mentirosa, enganadora, portanto. Que Ele nos dê essa graça maravilhosa. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ó Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te fará ele, ou que te acrescentará, ó língua enganadora? Qual prazer tem um homem, uma pessoa, de deliberadamente enganar o outro, o seu próximo, tendo consciência daquilo que está falando, que não é conforme a sã doutrina, a palavra de Deus, roubando das pessoas a liberdade do espírito, trazendo sobre as pessoas um fardo, um peso, como os fariseus assim o faziam? Estamos diante de tantos enganos, de tanta fraudulência, porque isso é cumprimento das Escrituras. Agora, nós temos, você, meu irmão, minha irmã, tem um meio de descobrir se aquilo é falso ou verdadeiro. Vocês veem aí, você vai com uma nota de maior valor, às vezes, num mercado em outro local, eles têm lá um aparelhozinho, tem uma caneta, agora tem uma luz que passa para ver se aquilo é falso ou verdadeiro, porque aparentemente são são iguais. E a olho nu, eles não conseguem, às vezes, discernir se aquilo realmente é verdadeiro, se aquela nota é verdadeira ou falsa. Quantas pessoas são levadas pelo engano? Mas vejam bem, Deus deixou para nós a palavra, a Bíblia Sagrada, para que através dela nós possamos compreender, discernir as palavras enganadoras. Porque é tempo de o mundo estar cheio disto. Agora, Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz isso. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da verdadeira, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, são pessoas religiosas. Não é propriamente vamos dizer, a pessoa o ímpio, o perdido lá, não preciso citar aqui, você sabe do que eu estou falando. Aquelas pessoas que dizem que nem crerem em Deus, não são essas que estão enganando, vão enganar ninguém. Mas enganadores têm saído pelo mundo.
Você tem um meio, você tem um mapa. No Antigo Testamento tinha o Urim e Tumim, hoje você tem o Velho e o Novo Testamento. As coisas têm que se encaixarem. O ensinamento de qualquer homem tem que encaixar com o que está escrito. Se não encaixou, você não precisa de ficar temeroso em descartar aquilo, porque você vai ficar entre um fogo cruzado, entre dois pensamentos, como estava Israel quando Elias estava ali diante deles. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olha, tanta gente entre dois pensamentos, em dúvida. Por que ter dúvida? De onde surgem então essas dúvidas? É a falta do conhecimento da palavra. Oh, graças a Deus que Deus nos tem tirado das dúvidas em relação à verdade. Deus nos tem levado a um conhecimento da verdade. Porque é fácil, não é tão difícil de você conhecer, não encaixa com a Bíblia Sagrada, é um acréscimo, é uma coisa que foi tirada, é uma coisa que foi aumentada. Você vai ficar em dúvida ainda? Deus tem dado o meio de você, de nós conhecermos. Então veja um retrato falado aqui, está na 3ª carta de João. Vamos ler toda a carta de João, ela tem 15 versículos, a 3ª carta. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Em todas as coisas. Você não tem que viver em dúvida. Viver em dúvida é viver sem saber o que fazer. Mas vá bem em todas as coisas, em tudo que você for fazer, e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não estão cocheando entre dois pensamentos, não estão seguindo ensinamentos extra-bíblicos, mas estão firmes naquilo que o Mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, deixou através de seus apóstolos. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos. Seja autêntico. É isso que o João está dizendo, seja autêntico. Está dizendo para nós hoje também, sejam autênticos. Não tenham coisas estranhas. Permaneça com a palavra. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos. Agora, eu ouvi um padre respondendo uma pergunta uma vez. Alguém perguntou o que ele achava daquela frase escrita nos carros, Deus é fiel. Falou, para que escrever essa frase aí nos carros? Que Deus é fiel, todo mundo sabe. Eu quero saber se você vai colocar, eu sou fiel no seu carro. Eu sou fiel com a verdade, eu sou fiel com as escrituras. Eu não vou distorcer elas para agradar, para aprisionar, para jogar um peso sobre as pessoas, com o intuito de santificação externa, falso, enquanto eu mesmo vou estar vivendo uma vida dissoluta, jogando peso sobre as pessoas. Isso é infidelidade. Procedes fielmente com tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno de Deus, bem farás. Então o que é que nós temos que fazer? Encaminhar as pessoas em sua jornada por modo digno, de fidelidade, de amor, não corromper os princípios éticos e morais das pessoas, corromper os mais fracos,
os necessitados, para se tornar idólatras de si mesmo ou de um sistema, firmados no homem e não na palavra, firmados num homem porque fez isso, fez aquilo outro, e depois lança no rosto das pessoas o que fez. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Agora vejam bem o que João escreveu a partir do verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Não permite que a igreja, que os irmãos ouçam as cartas, o evangelho puro, mas priva as pessoas da liberdade de viver uma vida plena, de conhecer todas as coisas. Por quê? Porque privar as pessoas de conhecer todas as coisas, quando a Bíblia diz: examinai tudo e retende o bem. Receba o Espírito Santo, conheça a Bíblia, porque ela é o mapa que vai dizer para você: isso é errado, isso é certo, isso é falso, isso é verdadeiro. Então João continua: pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha o que João iria fazer. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Agora, se você mostra as obras do falso, do enganador, as pessoas ficam tristes. Não ficam tristes porque abandonaram a Cristo, não ficam tristes porque abandonaram o verdadeiro evangelho. Mas João iria fazer isto: pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então são pessoas que são dominadas por esse espírito que estava sobre Diótrefes. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas o que faz o mal jamais viu a Deus. Olha só, agora ele vem e diz: todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha que coisa, que carta tão maravilhosa, como se está se cumprindo hoje também, como estava ali nos dias de João. Pessoas impedindo as outras de conhecerem a verdade, fechando a porta da verdade, como Jesus diz: ficam na porta do céu, não entram, e também impedem aqueles que querem entrar de entrarem. Mas graças a Deus que nós temos tido esta liberdade de vos anunciar esta verdade bíblica. É o que eles estavam fazendo lá, estão fazendo cá. São enganadores, portanto. São simplesmente fraudulentos em relação à palavra. Não a ensinam e ficam brigando com aqueles que ensinam a palavra. Então, proferindo palavras maliciosas, impedindo que as pessoas ouçam a verdade, ficam na porta do céu. São enganadores, e hoje estamos vivendo dias semelhantes àqueles, porque o diabo ainda é o mesmo. O diabo é o mesmo ontem e hoje, só não será eternamente, porque ele vai ser aniquilado. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sempre teve as suas fiéis testemunhas em todo o tempo, ainda que tivessem muitos que morrerem, tiverem muitos que serem perseguidos. Mas eles falaram aquilo que Deus queria que falassem. Fuja do engano, busque a verdade, e esta verdade é uma só: Jesus Cristo. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ó Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos, daqueles que estão sendo perseguidos, ignorados, Senhor, e maltratados por causa da Tua palavra, que eles sejam abençoados, fortificados, enriquecidos de amor, que cada um seja cheio do amor, como diz o apóstolo, mas enchei-vos do amor de Deus, encha cada coração de amor, de graça, de alegria, de satisfação e de consolação, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e desde já agradeço ao Senhor. Amém, Senhor, amém. Permitindo o Senhor nosso Deus, teremos culto com Santa Ceia na cidade de Anápolis, Goiás, no próximo domingo, a partir das 18h30. O endereço é Rua 15 de Dezembro, número 370, Centro, cidade de Anápolis. E vai aí também a localização.